Tipo de coisa que você nunca deve perguntar pro seu cachorro. Mano, are you a skinwalker? Eu vi que tem vários relatos de pessoas que fizeram essa pergunta pro próprio cachorro e ele ficou agindo muito estranho depois. E, gente, na época que essa história de perguntar pro cachorro se ele é um skinwalker viralizou, o meu antigo cachorro ainda era vivo. Então eu fiz essa pergunta pra ele e, de fato, ele começou a ficar muito estranho logo depois. Obviamente ele não respondeu, né? Mas que nem o cachorro do vídeo, ele me deu uma resposta indireta. Algumas pessoas dizem que depois que fazem essa pergunta, o cachorrinho fica muito agressivo, mas o meu cachorro, ele não ficou agressivo, muito pelo contrário, ele ficou quieto demais. Tipo, às vezes eu fico no quintal da minha casa até altas horas da madrugada editando vídeo ou simplesmente lendo ou mexendo no celular mesmo, porque eu gosto de ficar sozinho. E ele sempre ficava lá comigo no quintal. E depois que eu fiz essa pergunta pra ele, gente, ele não parava de me encarar. Ele sempre ficava deitado assim do meu lado, onde eu tava sentado, onde eu tava deitado numa rede, mas ele dormia enquanto eu tava lá. Só que depois que eu fiz essa pergunta, ele não parava de me encarar. Ele me encarava assim, sem piscar, de uma forma que eu ficava assustada com ele. E tipo, eu acho que todo mundo conversa com o seu próprio cachorro, né? Então comigo não era diferente, eu sempre conversei com ele. Tipo, ah, Toby, eu acho que eu já vou dormir, tá ficando de noite. Quem é o lindinho da mamãe? Esse tipo de coisa. Mas depois que eu fiz essa pergunta, ele não reagia ao meu carinho, ao jeito que eu conversava com ele. Se aparecesse outro cachorro na frente dele, ele não latia pra mais nada. Era como se ele não fosse mais um cachorro, era como se ele fosse um vegetal. A única coisa que ele fazia era me encarar. Ele ficava lá deitado na minha frente e me encarava o tempo todo. Até que misteriosamente ele pegou uma sinomose, tipo, um mês depois de eu ter feito essa pergunta. O que foi muito estranho, porque ele era vacinado, mas mesmo assim ele pegou a sinomose e, infelizmente, morreu. Então não envolvam os pets de vocês nesse tipo de coisa espiritual não, porque pode ser perigoso. Às vezes os pais escondem umas coisas aterrorizantes dos próprios filhos, viu? Esse cara conta que os pais dele sempre deixaram claro pra ele que ele era filho único e sempre seria assim. Ele acreditou, afinal, não teria motivos pra os pais mentirem pra ele e ele amava eles demais, até que ele acabou descobrindo uma coisa meio que sem querer. Relata que desde que ele tinha 2 anos de idade, ele ouvia barulhos estranhos vindos lá do porão. E quando ele ia perguntar aos pais, eles diziam, principalmente a mãe dele dizia, que é porque tinha um ser lá dentro que protegia todo mundo daquela casa. Ele não sabia se a mãe contava aquilo pra assustar ele, mas se ela contava, ela fazia muito corretamente porque ele ficava extremamente assustado. Agora que isso fazia com que ele tivesse o mesmo sonho sempre, que era que ele tava deitado, chegava um monstro, pegava ele, colocava dentro de um saco e levava até o porão. E nisso ele acordava e pronto. Os barulhos vindos lá do porão, ele também ouvia frequentemente barulhos de correntes vindos de lá, como se tivesse alguma coisa presa tentando sair. Dessa vez ele conta que era aniversário do pai, o pai dele acabou bebendo demais e esquecendo de trancar a porta do porão. Quando o filho, vamos chamar ele de Pedro, começou a ouvir aqueles barulhos frequentes lá do porão e notou que a porta estava destrancada, ele foi avisar o próprio pai, mas o pai estava desmaiado no sofá. Ficou muito com isso, então foi pro quarto dormir. No meio da madrugada acabou sendo acordado com um barulho de um baque, como se tivesse alguma coisa batendo na parede repetidamente. E esse barulho ficava cada vez mais alto, como se tivesse alguma coisa dando pancada na parede, assim, muito forte, ficando cada vez mais alto. Ele ficou muito assustado, até chamou pelo pai dele, achando que poderia ser o pai dele fazendo alguma coisa, mas ninguém respondeu, nem o pai nem a mãe do Pedro. Ele parou e ele ouviu alguém chamando o nome dele, Pedro, uma voz bem rouca. E nisso ele ficou tão assustado que ele gritou e desmaiou e não se lembrou de nada do que aconteceu no dia seguinte. Dias e dias e dias se passaram e aconteceu de novo, o pai dele bebeu novamente, desmaiou no sofá. E no meio da madrugada, o Pedro meio que foi acordado de novo por outra coisa ainda mais estranha. Chamando o nome dele constantemente e balançando o ombro para que ele acordasse, falando: Pedro, Pedro, acorda, levanta agora, vamos, vamos. E quando ele abriu os olhos, ele viu só uma figura escura do lado dele. Ele viu que parecia ser uma pessoa, mas como o quarto estava escuro, ele não conseguiu ver. Mas como ele se assustou, porque a voz era muito rouca, ele deu um grito e nisso o pai dele apareceu e ligou a luz do quarto. O pai dele parecia apavorado, né, falando: o que aconteceu? Ele te tocou? Ele te tocou? Tomou com a cabeça que aquela coisa tinha tocado no ombro dele, o pai dele simplesmente saiu do quarto e trancou ele lá dentro. E o que aconteceu depois disso vai deixar vocês ainda mais chocados.